O Jornal da Cultura desta véspera de Natal está começando e traz os seguintes destaques. Cientistas da Turquia afirmam que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, apresentou eficácia de mais de 91% na última fase de testes realizada no país. Mais 5,5 milhões de doses da Coronavac vindas da China chegaram a São Paulo nesta manhã. A enfermeira mexicana é a primeira a receber a vacina contra a Covid-19 na América Latina. Após 4 anos, saga do Brexit chega ao fim com a assinatura do contrato que põe fim à união entre o Reino Unido e a Europa. Queimadas e desmatamento nas florestas brasileiras. Um vírus que virou o mundo de ponta cabeça. Um balanço dos impactos ambientais no Brasil e da pandemia do coronavírus neste ano tão atípico. Olá, boa noite. A Turquia afirmou que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, tem mais de 91% de eficácia contra a Covid-19. Segundo a agência de notícias Reuters, os pesquisadores do Conselho Científico do governo turco informaram que a Coronavac apresentou 91,25% de eficácia nos testes da fase 3 no país. Nenhum sintoma importante foi detectado, apenas uma reação alérgica em um dos voluntários. Os cientistas acham possível que a taxa aumente com base em dados de testes em estágio final. No início de dezembro, os Emirados Árabes Unidos tinham anunciado a eficácia de 86% da vacina na última etapa de testes no país. O imunizante é desenvolvido pela Sinovac da China, que tem um acordo com o governo paulista. A pedido dos chineses, o Instituto Butantan adiou a divulgação da eficácia dos testes brasileiros. No México, uma enfermeira recebeu a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech contra o vírus. Os mexicanos começaram a campanha de vacinação pelos profissionais da saúde na linha de frente contra o coronavírus. O país é o primeiro da América Latina a iniciar a imunização. Logo em seguida, foi a vez dos chilenos, que também priorizaram médicos e enfermeiros nos primeiros lotes da vacina da Pfizer, que chegaram hoje ao país. O carregamento da vacina Sputnik V saiu hoje da Rússia para a Argentina, seu destino final. O governo de Alberto Fernandes aprovou o uso emergencial do imunizante desenvolvido pelos russos e prevê iniciar as aplicações na semana que vem. Em meio à campanha de vacinação, o governo de Israel decretou o terceiro lockdown, que irá durar 2 semanas. Escolas e transporte público funcionarão parcialmente. A quarentena poderá ser prorrogada se o número de contágios diários continuar acima de 1.000. O estado de São Paulo recebeu hoje o maior lote da vacina Coronavac, o correspondente a 5.500.000 doses. O voo da China chegou por volta de 5h30 da manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas. 2.100.000 doses já prontas e mais 2.100.000 litros de insumo que produzirão 3.400.000 doses da vacina do Butantan. Até o final do ano, mais 2 milhões devem chegar ao Brasil, totalizando quase 11 milhões. O início da imunização estadual está programado para 25 de janeiro. Em um mês, a média móvel de mortes aumentou 53% no estado de São Paulo e a de casos subiu 50%. Pela primeira vez, o estado do Rio de Janeiro tem mais da metade das regiões em bandeira vermelha, o que significa alto risco para a Covid-19. As regiões somam cerca de 75% da população do estado. As outras estão classificadas como risco moderado. Em Santa Catarina, apesar de reconhecer que todas as regiões atravessam um risco gravíssimo para a Covid-19, o governo do estado publicou hoje uma portaria autorizando a permanência nas faixas de areia em praias e lagoas. Antes, a ocupação era limitada à prática de esportes individuais. Em Alagoas, a média móvel de mortes cresceu 120% nos últimos 14 dias. A partir de hoje e pelos próximos 15 dias, o governo do estado limitou o funcionamento de bares e restaurantes até a meia-noite. Música ao vivo está proibida. No Rio Grande do Norte, o movimento é na direção contrária.
A Prefeitura de Natal ampliou o funcionamento de bares e restaurantes das 11 da noite para 1 da manhã. O governo brasileiro decidiu proibir temporariamente voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido, onde foram encontradas 2 mutações do coronavírus mais contagiosas. O veto começa a valer a partir de amanhã. Veja a seguir, pandemia antecipa o início da Missa do Galo no Vaticano. E ainda, a União Europeia e Reino Unido fecham um acordo comercial para o pós-Brexit. Nós voltamos já, não saia daí. Finalmente, a União Europeia e o Reino Unido formalizam o divórcio. Saiu o acordo comercial pós-Brexit. So now is the time to turn the page and look to the future. Agora é a hora de virar a página e olhar para o futuro. O Reino Unido continua a ser um parceiro de confiança, comentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Your friend, your ally. Continuamos aliados, completou o primeiro-ministro britânico ao fazer o anúncio. Boris Johnson se disse muito satisfeito ao fechar o maior negócio comercial já feito, no patamar de 660 bilhões de libras por ano, equivalente a mais de 4 trilhões e meio de reais. Foram 4 anos de impasses e negociações desde que os britânicos votaram pela saída. Poucos dias antes de vencer o prazo, Reino Unido e União Europeia selaram um acordo que vai reger as relações comerciais entre as duas partes daqui por diante. A questão da zona pesqueira foi a última aresta parada. O entendimento inclui questões como proteção de empregos e corte de tarifas e cotas de produtos entre os dois mercados. Se não chegassem a um consenso, as relações entre Londres e o bloco europeu passariam a seguir as regras da Organização Mundial do Comércio. O acordo ainda terá que ser ratificado pelos 27 países, membros da União Europeia e o Parlamento Britânico, antes de entrar em vigor em 1º de janeiro. A pandemia deve provocar mais um fato inédito. Pela primeira vez desde 2005, os brasileiros vão pagar menos impostos este ano. As funcionárias desta rede de lojas em São Paulo arrumam o estoque de roupas para o novo ano que chega. Com ele, a esperança de que as vendas sejam melhores. A pandemia derrubou pela metade o faturamento, mas a empresa conseguiu algo raro na crise. Não faliu e não demitiu nenhum dos cerca de 50 funcionários. Nós reestruturamos nosso trabalho interno, quer dizer, tentamos diminuir ao máximo os custos para nos adequar à demanda que caiu, No início da pandemia, o comércio chegou a fechar em várias cidades por causa do isolamento social. Menos gente circulando, menos vendas, menos produção e menos impostos. Nas últimas crises, quando a economia andava para trás, a perda da arrecadação era compensada pelo aumento dos preços. Este ano, a inflação até que andou comportada e o PIB, Produto Interno Bruto, vai fechar no vermelho. Resultado, na manhã desta quinta-feira, o impostômetro, que mede os tributos que vão para os cofres do governo, corria na casa dos 2 trilhões e 10 bilhões de reais nos cálculos da Associação Comercial de São Paulo e deve encerrar o ano abaixo dos 2 trilhões e 60 bilhões, uma queda de quase 20% sobre o ano passado. A primeira redução desde 2005, quando esse relógio começou a girar. Com menos arrecadação, nós vamos ter menos investimentos. E isto acaba repercutindo no crescimento da economia para o próximo ano. Avançar em um programa de vacinação contra a Covid-19 é fundamental para iniciar o processo consistente de retomada econômica do país. A pandemia que acabou com empregos, reduziu o consumo e o poder aquisitivo, faliu empresas, cortou investimentos internos e externos, deve deixar um caminho longo de recuperação socioeconômica para os brasileiros. A gente vai viver pela pandemia, viver em função disso. Talvez enquanto uma grande parte da população ainda não esteja vacinada. O segundo semestre vai ser mais ativo, mas a gente precisa que o governo, de fato, tome as medidas econômicas de auxílio à economia e faça a reforma para que a gente possa criar essa plataforma de crescimento sustentável a longo prazo. O Papa Francisco rezou hoje a Missa do Galo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O horário da celebração precisou ser antecipado em razão da pandemia do coronavírus. Jesus Cristo.
A Missa do Galo acontece na véspera de Natal, sempre às 9h30 da noite, no horário italiano. Mas neste ano, a celebração foi antecipada em 2 horas por causa do toque de recolher na Itália, que começa a partir das 10 da noite. Medida adotada para conter a segunda onda de Covid-19 no país. Outra mudança aconteceu com a tradicional bênção à cidade de Roma e ao mundo. Normalmente feita na área externa da Basílica, a celebração foi transferida para dentro da igreja e teve participação restrita. Entre fiéis e religiosos, apenas 100 pessoas puderam acompanhar. Mais cedo, Francisco também não realizou a bênção de Natal na sacada da Basílica de São Pedro, como nos anos anteriores. O pontífice optou por gravar uma mensagem em vídeo. O Papa fez um apelo aos cristãos, lembrando que o Natal não deve ser apenas uma data consumista. Il Natale non deve ridursi a festa solamente sentimentale o consumistica, ricca di regali e di auguri, ma povera di fede cristiana e anche povera di umanità. E a seguir, aqui na bancada, teremos os nossos comentaristas, o filósofo Luiz Felipe Pondé e a infectologista a doutora Rosana Richtmann. Vamos trazer um balanço de 2020 sobre os impactos no clima e no meio ambiente e como a pandemia do coronavírus virou o mundo de ponta cabeça. Aguarde que nós voltamos já já. E nós voltamos agora com os nossos comentaristas, o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e com a infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana, Rosana Richtmann. Boa noite, doutora Rosana. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Pondé. Boa noite. Desmatamento, queimadas, polêmicas e acordos comerciais em risco. O ano de 2020 foi marcado por tragédias e incertezas no meio ambiente para o Brasil. Especialistas dizem que os impactos serão sentidos por muito tempo, como mostra a reportagem especial de Vanessa Lorenzini. E passando a boiada. O desmatamento da Amazônia cresceu quase 10% em apenas um ano. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. O Pantanal já tem o pior outubro da história em número de focos de incêndio. O Brasil em chamas. Quase 1/3 do Pantanal foi consumido pelo fogo este ano. Biólogos, veterinários e voluntários se juntaram aos órgãos públicos na linha de frente do combate aos focos de incêndio e resgate aos milhares de animais mortos e feridos. O desmatamento na Amazônia foi outro destaque em 2020. Os últimos números do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que entre agosto de 2019 e julho de 2020 foram devastados cerca de 11 mil quilômetros quadrados de floresta, aumento de 9,5% em relação ao período anterior. O Brasil está regredindo 50 anos. Bom, eu acho que foi um dos anos mais desastrosos da história do meio ambiente. A Covid-19 se espalhou pelo mundo. A razão, a ação destrutiva do homem contra a natureza, segundo esse pesquisador da USP. A Covid-19, o coronavírus 2, ele se originou, muito possivelmente, os estudos científicos ainda não são 100% conclusivos, mas ele se originou na China, por uma perturbação ecológica da vida de uma espécie de morcego. Nós temos que acabar com o tráfico de animais selvagens, nós temos que acabar com o desmatamento e com a degradação das florestas tropicais do planeta. Se nós não fizermos isso, nós vamos gerar uma pandemia a cada mês. O Ministério do Meio Ambiente anistiou desmatadores da Mata Atlântica e permitiu que áreas de preservação permanente devastadas até 2008 fossem regularizadas, por exemplo, para a agropecuária. Depois de uma ação do Ministério Público em junho, o ato foi revogado. Nós estamos queimando, talvez, a história do Brasil de uma forma muito mais grave. Quem passou pelos
ciclos econômicos da Mata Atlântica, que reduziu essa floresta de maior biodiversidade do planeta a 10% da área original, não poderia fazer mais os mesmos erros, não com as informações que a gente dispõe hoje. Em reunião do governo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu mudar as regras ambientais, enquanto a atenção da mídia estava voltada para a pandemia. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Esse governo está tentando desenvolver um marco legal ambiental que nós tínhamos na década de 70, quando o governo militar desenvolveu a visão de que precisava desmatar a Amazônia, precisava acabar com as florestas na Amazônia, no Cerrado, porque desenvolvimento era isso, era substituir a floresta. Século XXI, essa visão não existe mais no mundo. O vice-presidente Hamilton Mourão reativou o Fundo Amazônia e tirou Salles do comando. O comitê, que tinha sido extinto pelo governo federal em 2019, orienta a aplicação de recursos doados por países como a Noruega e a Alemanha. Obviamente, isso entra em conflito com a estratégia de destruição dos biomas brasileiros sendo implementada pelo atual governo. Então, por essa razão, é que o Fundo Amazônia foi paralisado, o Fundo Amazônia teve a sua governança comprometida e o Fundo Amazônia tem muitos bilhões de reais esperando para serem aplicados na preservação da floresta amazônica. Começaram as reações. 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central divulgaram a carta Convergência pelo Brasil. Eles defendem a retomada da economia com preservação ambiental. Os 3 maiores bancos privados do país, Itaú, Santander e Bradesco, fizeram um plano integrado que prevê conservação ambiental, investimento em infraestruturas sustentáveis e garantia dos direitos básicos da população da região amazônica. E não foi por falta de aviso. Este ano, o Brasil recebeu alertas sucessivos para o risco do país afastar investimentos estrangeiros e perder espaço no mercado internacional por conta da atual política ambiental do governo federal. A falta de controle das queimadas, o desmatamento e as tentativas de mudança da legislação ambiental são mal vistos no exterior. Um grupo responsável por investimentos de cerca de 20 trilhões de reais enviou uma carta aberta a embaixadas brasileiras. Preocupados com o aumento do desmatamento, disseram que a situação cria uma incerteza generalizada sobre as condições para investir no país. O atual governo está na contramão dos avanços globais na questão das mudanças climáticas, na preservação ambiental e assim por diante. Com isso, o Brasil está se tornando um pária internacional, onde cada vez menos o país é respeitado, né, dentro da comunidade científica e dentro da comunidade política internacional. Governos de potências europeias ameaçaram cancelar o acordo do bloco com o Mercosul. Nourrir la déforestation en Amazonie. Methane without it being a problem. Methane. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou durante a campanha que o Brasil pode sofrer barreiras comerciais se não impedir a destruição da floresta. Rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Na cúpula do G20, no fim do ano, Bolsonaro chamou as críticas internacionais de demagogia e defendeu a agenda sustentável do governo. Tenho orgulho de dizer que o Brasil possui a matriz energética mais limpa entre os países integrantes do G20. Mantemos o firme compromisso de continuar a preservar nosso patrimônio ambiental. O que apresento aqui são fatos e não narrativas. São dados concretos e não frases demagógicas que rebaixam o debate público e, no limite,
ferem a própria causa que fingem apoiar. As ações polêmicas do governo se multiplicaram. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que se houvesse mais gado no Pantanal, o desastre das queimadas seria até menor. Mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim. E talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano. O próprio IBAMA localizou que 95% a 98% dos incêndios no Pantanal esse ano foram humanos. Então não adianta nada o bombeiro lá. Uma pesquisa do Datafolha, contratada pela ONG Greenpeace Brasil, mostrou que para quase metade dos brasileiros, a gestão do presidente no combate ao desmatamento na Amazônia é ruim ou péssima. Vamos continuar protegendo nossa Amazônia, nosso Pantanal e todos os nossos biomas. Contem com o meu país e com o meu povo para tornar o mundo realmente mais desenvolvido e mais sustentável. Ficou claro que não há planos. E um navio à deriva, num oceano muito turbulento, como vai ser os próximos anos, é um perigo muito grande desse navio naufragar. Portanto, eu acho que nós temos que realmente ter planos de curto, médio, longo prazo, negociados com a população, negociados com o Congresso Nacional, com o endosso do Poder Judiciário, porque essa vai ser a única saída para o nosso grande navio, do nosso grande Brasil, não afundar muito brevemente. Pondé, a chance desse grande navio não naufragar, o poder público vai encontrar uma saída para reverter esse quadro do meio ambiente? Olha, primeiro quando a gente fala em meio ambiente, a gente deve lembrar que a expressão não significa só, como normalmente se pensa, pássaros e plantas, né? Meio ambiente é todo o ecossistema. Então, por exemplo, na Amazônia, se você autoriza devastar as florestas de forma ilegítima, você atrai bandido. Quando você atrai bandido, você atrai mais crime. Quando você atrai mais crime, você atrai mais desmatamento. Então, isso tudo faz parte do meio ambiente. A minha impressão é que o governo Bolsonaro, de fato, não tem inteligência para esse assunto. Quando eu digo inteligência, não estou falando que as pessoas são burras. Não tem plano, não tem organização. Não entende que a Amazônia é um ativo econômico, né? E aí a sua pergunta, se o poder público vai conseguir, o poder público, a Amazônia é o tipo de coisa que você só resolve na interseção entre poder público e privado. Tem que haver uma parceria entre público e privado. Assim, o Bolsonaro usou a expressão narrativa em oposição a fato, querendo dizer que ele não é pós-moderno, ele lida com verdades, né? Eu não sei quem está treinando ele nessas frases, mas assim, a verdade é que se há uma narrativa importante no país, do ponto de vista político, me parece a narrativa que fala que tem que haver uma parceria entre público e privado. No caso da Amazônia, o privado especificamente, eu entendo como sendo o próprio agronegócio. Ao invés de pensar o Pantanal e a Amazônia como alguma coisa a serviço meramente do gado, ou seja lá do que for, a Amazônia ela tem que ser pensada como um ativo do próprio agronegócio. Enquanto o agronegócio não vê a Amazônia como um ativo dele, o Estado sozinho não consegue. É muito grande. A área é muito grande, não tem gente, não tem equipamento, não tem dinheiro, certo? E a gente sabe muito bem que quando você põe todas as fichas só em fiscalização, a gente sabe muito bem que fiscalização corrompe muito fácil, como sempre foi, né? E, Pondé, o quanto o negacionismo por parte das autoridades tem prejudicado o Brasil, né? As autoridades estão negando os números graves com relação ao desmatamento. Isso nos prejudica até que ponto? Eu acho que a própria matéria deixa isso muito claro, né? Isso, eu vou fazer uma analogia aqui, porque é uma analogia clara, apesar de serem ambientes geopolíticos distintos. O Biden ganhou a eleição, certo? Eu acho que isso vai sufocar um pouco a diplomacia mentecapta que o Brasil vem fazendo, né, no governo Bolsonaro. O Biden ganhou a eleição.
O Biden, nesse trecho que ele apareceu... 29 de setembro. Né, 29 de setembro, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem, eu fui eleito, e vocês continuarem, no Brasil, continuar a tratar o governo brasileiro, claro que não é o povo todo, tratar a Amazônia do jeito que está tratando, vocês podem sofrer sanções. Ou seja, o Biden estava dizendo, vocês podem cair num lugar semelhante ao do Irã, certo? Por razões distintas. O Irã, pela suspeita forte de que alimenta terrorismo, que muita gente tem, ele nega, né? Interesses econômicos, é claro, os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita contra o Irã, são as duas superpotências do Oriente Médio. Aqui, no caso, não tem uma briga de superpotências, mas tem a Amazônia como ativo mundial. O Biden estava dizendo, vocês vão cair no mesmo lugar do Irã, a gente vai começar a fechar a torneira e fazer a cancelamento, como se fala por aí do Brasil economicamente, aí vocês vão sofrer. Agora, com a vitória do Biden, eu tenho a impressão que o Bolsonaro perde um pouco de fôlego nisso. Doutora Rosana, o pesquisador Carlos Nobre, como a gente viu ali, falou que o desmatamento e a degradação das florestas podem gerar uma pandemia atrás da outra. De fato, a gente pode viver isso nos próximos anos? Sim, né? A gente sabe que as zoonoses, que são aquelas doenças que têm a ver com o contato e a miscigenação, vamos dizer assim, de vírus e micro-organismos entre os animais, em especial animais silvestres, e ele deu o exemplo do morcego, lá como tudo se originou, pelo menos o que a gente imagina da nova pandemia na China, com os vírus que nós temos. Então, os exemplos mais clássicos sempre foram, por exemplo, o vírus da gripe, o vírus influenza, tanto é que tem a gripe aviária, a gripe do porco, a gripe... Por quê? Porque existe essa possibilidade de um rearranjo viral e para nós ser um vírus totalmente novo e fazer o que fez, e a gente aprendeu esse ano o que é uma pandemia. Então, esse risco existe e, além disso, Karen, a gente não pode esquecer que, recentemente, nós passamos também por febre amarela. Febre amarela, de novo, somos nós que estamos entrando num espaço que não é nosso, né? A febre amarela não existe nos centros urbanos, muito pelo contrário. É lá na Amazônia, na devastação. É a hora que você invade, não precisa ir muito longe, no estado de São Paulo também aconteceu isso, é que você tem esse risco. Eu te diria, Karen, que a análise que a gente faz vivendo tudo isso, eu acho que o ano de 2020, o Brasil teve duas coisas muito importantes. Dentro da pandemia, lógico, pandemia o mundo inteiro sofreu, mas nós sofremos muito com o número de mortes. Isso chama muito atenção e isso é uma página negra na história de 2020 no nosso país. E a outra é essa que nós acabamos de ver. Eu acho que quando a gente vê o vídeo de passar boiada, acho que foi em abril, se não me engano, aquela reunião. Na reunião de passar boiada em abril. E as primeiras reações... Na matéria fala que é em julho, eu acho que a gente não estava imaginando que o devastamento e a devastação e as queimadas iam ser na proporção que foi. Eu lembro também esse ano, acho que vocês vão lembrar junto comigo, aquela cena daquela onça com as patas queimadas. Sim, e recentemente a gente soube que ela nunca mais vai voltar ao habitat dela porque ela perdeu a capacidade. Então, eu acho que, do ponto de vista lógico, eu sempre vou mais para a parte da saúde, mas é um impacto sem precedentes e ações precisam ser tomadas de verdade. Agora, doutora Rosana, se novas pandemias de fato vierem, a ciência estará mais preparada? A gente pode viver isso tudo de novo nesse tempo? Não, se tem uma coisa que nós aprendemos em 2020 foi a velocidade da aprendizagem. Nós nunca aprendemos em tão pouco tempo tantas coisas, principalmente ligadas a como se preparar para uma nova pandemia. E falo isso não só em relação a estratégias que muitas vezes foram falhas em alguns locais. Se nós tivermos uma nova pandemia, acho que ninguém tem dúvida da importância da testagem. Ninguém. Talvez se a gente falasse isso em março, o pessoal ia falar, testar para quê? Nós precisamos tratar, precisamos tentar isolar. Não, lógico que isso é importante, mas a testagem fez muita diferença nos países que fizeram isso direito e nos países que não fizeram. E da mesma maneira, lógico, a parte de vacinas, né? Nunca se viu um número de vacinas candidatas com tecnologias totalmente novas como a gente viu esse ano. Então, respondendo à sua pergunta, se a gente tiver risco de ter novas pandemias,
Não é risco, nós vamos ter novas pandemias, a gente só não sabe quando, mas isso vai acontecer, faz parte da história humana isso acontecer. Nós devemos estar cada vez mais preparados de um lado e de outro lado, claro, cada vez mais globalizados, ou seja, a velocidade das coisas é cada vez maior. E Pondé, para tentar acalmar as polêmicas, o governo reativou o Fundo Amazônia extinto em 2019. Até agora, vamos falar dos pontos positivos. O que foi feito de positivo para tentar acalmar? Algo foi feito? De objetivamente, acho que não. A passagem é assim, durante muito tempo foram os militares que cuidaram e continuam cuidando da Amazônia. Porque são, na realidade, os grandes especialistas da Amazônia, porque tem região lá que não tem população, né? Principalmente quando você está falando de fronteira. Então, eu vejo como positivo, dentro do cenário brasileiro, você tirar a Amazônia da mão de gente completamente incompetente, que não tem histórico de lidar com a Amazônia, e passar para os militares. Entretanto, aparentemente, os militares parecem manter uma visão da Amazônia ainda que dá a impressão que é uma geopolítica um pouco ultrapassada. O que eu quero dizer com isso? De que exista, de fato, um perigo de soberania. De que europeus querem invadir a Amazônia, sabe, uma coisa que nos anos 70 iam invadir, iam tomar, os americanos iam engolir, sei lá. E o Bolsonaro sempre frisa, né, que as autoridades fingem apoiar, fingem se preocupar e na verdade não é isso. Na verdade, é esse discurso de que eles querem tomar a Amazônia. Eles não precisam tomar a Amazônia, eles bastam criar um mecanismo de constrangimento econômico no país tal que o país seja obrigado a respeitar os acordos internacionais, que é o que o Biden falou, que a gente comentava antes. Eu acho, então, que dentro do escopo pequeno de ação, a passagem para o Exército é uma passagem de uma instituição que tem experiência na Amazônia. Agora, precisa ajustar essa percepção geopolítica, né? Nenhum país quer tomar a Amazônia, a gente não está na Guerra Fria. Né? O que a gente precisa entender é que a Amazônia precisa ser cuidada e não derrubada. E no ano em que o planeta vive uma pandemia, países se diferenciaram pela forma como enfrentaram a crise sanitária. Enquanto nações desenvolvidas, como a Alemanha e a Nova Zelândia, se destacaram pelo combate eficaz à doença, o Brasil chamou a atenção pela falta de habilidade em lidar com a propagação do novo coronavírus. Diante do negacionismo do governo federal, estados e municípios adotaram as próprias estratégias. E em um período de 9 meses, o país contabilizou centenas de milhares de mortes. – 26 de fevereiro de 2020. O Brasil tem o primeiro caso positivo do novo coronavírus. Assintomático, um homem de 61 anos, recém-chegado da Itália, fica em quarentena domiciliar em São Paulo. Começa a batalha contra a Covid-19 no país. Em apenas 48 horas, pesquisadoras brasileiras sequenciam o DNA do coronavírus. Mas a doença também age rápido e nos primeiros 15 dias de março já temos 200 casos. A Organização Mundial da Saúde admite que a ameaça real da crise se tornar uma pandemia. O mundo já registra 113 mil casos. Apesar da velocidade do vírus, em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro dispara. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. E o Brasil começa a assistir a uma sequência de declarações negacionistas. Crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. Na volta da viagem aos Estados Unidos, integrantes do governo testam positivo para a Covid-19. Bolsonaro faz 2 testes que, segundo ele, têm resultado negativo. Eu estou bem, pô. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás, nem fiquei sabendo. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a estabelecer medidas de distanciamento social. Escolas do país inteiro começam a fechar. Somente na rede municipal brasileira, mais de 13 milhões de alunos passam a não ter data para voltar às aulas presenciais.
E em 17 de março, o Brasil confirma a primeira morte pelo novo coronavírus. Nesse hospital privado, existem 5 óbitos, 1 confirmado pelo coronavírus. O presidente, mais uma vez, minimizou. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. 18 de março, a cidade que nunca parou. A prefeitura da capital paulista fecha o comércio por decreto. Há uma semana atrás a gente estava cotovelando um ao outro para poder conseguir subir a ladeira para pegar o metrô. E hoje está esse deserto. Com quase 1.000 casos confirmados, o Ministério da Saúde reconhece o estado de calamidade pública. Pela primeira vez no país, o Senado faz uma sessão remota. Uma semana depois, o Brasil tem quase 3.500 registros da doença. Cidades começam a construir hospitais de campanha. E o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala em colapso no sistema. O que é um colapso? O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. As divergências entre os discursos da área técnica e do presidente se tornam públicas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Empresas adotam home office. O país tem quase 5.000 casos e mais de 150 mortes. E Bolsonaro declara: alguns vão morrer. Vão morrer. Ué, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. De Mandetta, famílias ouvem recomendações. Cuidem dos idosos. Mas o nível de alerta aumenta. Em 31 de março, morre a pessoa mais jovem vítima da Covid-19 até então, Matheus Ascioli, de 23 anos. Dias depois, um bebê também morre. O novo coronavírus chega aos povos da floresta. Uma índia testa positivo e as aldeias entram em isolamento. Em meados de abril, as vítimas fatais passam de 1.000 e o país se prepara para enfrentar uma tragédia. O isolamento é incentivado apenas por prefeitos e governadores. Agora estou dando uma ordem. Não saia de casa. No governo federal, as divergências na condução da crise sanitária entre Mandetta e Bolsonaro aumentam. E no dia 16 de abril, o médico deixa o comando da saúde, levando nomes fortes da equipe técnica. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Eu saio junto com o ministro, mas eu vou permanecer o tempo que for necessário para fazer essa transição com toda a calma. O oncologista e empresário Nelson Teich assume a pasta. Junte eu e o Mandetta e divida por 2. Pode ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Mas logo as diferenças surgem. Teich é surpreendido ao saber, durante uma coletiva de imprensa, que o presidente transforma em serviços essenciais academias e salões de beleza. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. A essa altura, o presidente já é uma espécie de garoto propaganda da hidroxicloroquina e ordena que Teich mude o protocolo de uso do remédio, incentivando a população a tomar a droga até em casos leves da doença. Sem embasamento científico para acatar a ordem, Teich recusa. E em menos de um mês, ele deixa o governo. Vida é feita de escolhas. E eu hoje escolhi sair. O general Eduardo Pazuello é nomeado ministro interino da Saúde. Com o aumento de internações, associações médicas lançam protocolos com critérios que definem quais pacientes serão tratados. Quem vai e quem não vai. Se vai para uma UTI ou não vai. Quem tem direito ao aparelho, quem não. O sistema de saúde de alguns estados fica à beira do colapso. Cemitérios abrem valas para receber os corpos. Pesquisadores do mundo todo trabalham para desenvolver uma vacina. A produção de 4 imunizantes se destaca. Um deles é a Coronavac, produzida pela Sinovac. O laboratório chinês faz parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e realiza testes no Brasil. Apesar dos esforços de milhares de médicos, no início de junho, o país atinge 30.000 mortes. E, mais uma vez,
o presidente faz uma declaração. Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Em menos de 3 semanas, o país ultrapassa 1 milhão de notificações. O Ministério Público Federal passa a investigar o baixo investimento do governo federal nas ações de combate à pandemia. Uma das revistas científicas mais importantes do mundo, a Lancet, aponta Bolsonaro como a maior ameaça durante a crise. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Considerado o epicentro da doença no país, o Plano São Paulo está em operação e depois de mais de 2 meses de quarentena, o estado inicia a reabertura do comércio. Com mais de 66 mil mortos, em 7 de julho o presidente testa positivo para a Covid-19. Mais de 100 políticos, empresários e amigos que estiveram com ele correm para fazer o teste da doença. Era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não. A escalada da doença é assustadora. Em menos de 1 mês, o Brasil salta de 1 milhão de casos para 2 milhões. E a Organização Mundial da Saúde afirma que a situação no país é preocupante. O mês de agosto chega com mais de 100 mil mortos. E uma pergunta surge em forma de protesto nas areias de Copacabana. E em setembro, já com 4 milhões de casos, pela primeira vez desde o início da pandemia, há queda no número de mortes diárias. Estados como São Paulo têm redução na ocupação de leitos de UTI. Hospitais de campanha começam a ser desativados. Dona Guilmar de Lima, de 83 anos, última paciente internada em um deles, recebe alta. Outubro chega e apresenta tendência de redução nos casos novos diários. São Paulo passa a liberar parte das atividades presenciais nas escolas. A capital e outras 5 regiões do estado evoluem para a fase verde do plano que orienta a flexibilização da quarentena. Mas em poucas semanas, a curva de transmissão volta a subir. No dia 20 de novembro, o país ultrapassa a marca dos 168 mil mortes pela Covid-19 e se torna a 3ª nação a ultrapassar 6 milhões de casos, atrás apenas de Estados Unidos e Índia. Neste momento, a taxa de transmissão é a maior desde maio, 1,3, quando 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 130. Alguns estados voltam a anunciar medidas de isolamento. Um deles é São Paulo, que dá um passo atrás, aumentando as restrições à população. Enquanto a nova escalada de casos acelera, a esperança desembarca no principal aeroporto do país. Lotes de insumos para a produção da Coronavac chegam a São Paulo. O Instituto Butantan prevê produzir 46 milhões de doses. O governo federal avalia quais imunizantes incluir no Programa Nacional de Imunização. Apesar de apresentar bons resultados nos testes, Bolsonaro resiste em citar a Coronavac. Mas São Paulo promete garantir a imunização. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazer isso já no mês de janeiro, como outros países já começam a fazer agora, em dezembro? Vamos perder mais 60 mil vidas. Depois da pressão de estados, o Ministério da Saúde sinaliza que a vacinação contará com imunizantes de diferentes empresas, incluindo o do Instituto Butantan. Enquanto aguarda o início da campanha, o país ultrapassa 183 mil óbitos. Um ano de perdas, resiliência, coragem, medo, isolamento. 2020 mudou nossas rotinas, nossas vidas para sempre. Ainda temos mais perguntas do que respostas para esta crise. Mas diante do alerta constante de cientistas sobre o risco de novas epidemias, uma questão se tornou crucial. Quais lições esta pandemia vai deixar para o Brasil e para o mundo?
Doutora Rosana, que avaliação você faria dos planos que nós tivemos para combater o coronavírus no Brasil? Onde erramos e onde acertamos? Eu começaria, acho que com o mais evidente, que é o marco desse ano, que foi a oposição, o papel do governo como oposição à ciência. E ele desempenhou bem esse papel, ruim para nós, mas ele desempenhou bem esse papel. Ele desempenhou esse papel tanto de não valorizar a ciência no sentido do isolamento social, do distanciamento social, da importância disso tudo. E isso, lógico, a hora que a população que não conhece, nunca tinha vivido uma pandemia deste tamanho, você fica super na dúvida. Então, primeira coisa foi a oposição de reconhecer a importância que nós fomos aprendendo. Se o Pondé me perguntasse em março se eu era a favor de todo mundo usar máscara, possivelmente ia falar que não, Pondé, porque a ciência não conhecia a transmissão desse vírus, a importância de você realmente deixar de ter essa transmissão através de gotículas. E o outro ponto que eu acho que foi muito importante esse ano, em termos de oposição à ciência, foi a interferência em tratamento. Então, passou-se para a população uma crença que havia uma medicação mágica. Foram vários medicamentos colocados. Vários medicamentos em que não se questionava a ciência sobre isso, pelo contrário, a ciência mostrou o contrário. Lógico que a gente queria que desse certo vários medicamentos que a gente teria disponível no nosso país, mas isso não foi provado. Então, eu acho que esses dois pontos foram pontos muito importantes, onde teve um erro que mudou praticamente todo o curso da doença no nosso país. Outra coisa também é o que eu estava falando mais cedo da testagem. Né? Eu acho que os países que, de fato, desde o começo, encararam a situação como uma real pandemia e não minimizaram, não negaram a presença real de uma situação sanitária tão grave, conseguiu se preparar muito melhor em termos de testagem. Nós sabemos hoje que o risco de eu transmitir o vírus para alguém é praticamente um dia antes de eu ficar doente e no dia que eu fico doente. E normalmente a gente só vai perceber o que está acontecendo a hora que você faz o exame. E isso pode ser tarde do ponto de vista de você conter a disseminação desse vírus. Por outro lado, agora vamos para o lado melhor, né? O que nós aprendemos? O que nós acertamos? Eu acho que nós aprendemos muito, primeiro, o respeito entre nós. Tudo que eu fizer ou deixar de fazer, eu tenho um impacto direto na vida de quem convive comigo, quem trabalha comigo ou mesmo quem eu desconheço. Então, nesse aspecto, e principalmente lá no início, em março, quando fechou tudo, e fechou eu ia para o hospital em março, para o hospital aqui em São Paulo, era uma cidade fantasma, eu nunca tinha visto aquilo que a gente viu. Então, realmente, nessa hora, foi certo, acertamos para tentar evitar que fosse a explosão que foi, embora em muitos locais acabou, e o Manaus sempre o exemplo que a gente usa, acabou sendo essa catástrofe. E a outra coisa que eu acho que a gente acertou é em acreditar na ciência. As universidades brasileiras mostraram para o mundo que nós temos capacidade plena de desenvolver trabalhos científicos, de ter bons pesquisadores no nosso país e isso ser reconhecido. Outra coisa boa, a valorização do profissional da saúde. Nós, até 2020, nós fomos muito questionados. Quantas vezes o paciente chega para mim e fala, doutora, a senhora é a terceira que eu estou ouvindo, que eu já ouvi 3 opiniões, ou seja, falta de credibilidade. Então, de repente, a gente vê que aumenta também essa valorização ao profissional da saúde. Agora, doutora Rosana, vocês médicos, como você mesmo disse, tiveram que lidar com o desconhecido do dia para a noite. Acredito que nesse momento todos vocês estejam exaustos de tanto trabalhar, de tanto estudar, de tanto pesquisar, e estão tendo que lidar agora com uma nova alta de casos. Então, no momento que vocês acharam que talvez fossem descansar um pouco, vocês começam a ter que lidar com esse aumento e com mais problemas pela frente. Qual foi o momento mais difícil até agora em estar na linha de frente do combate à Covid-19? Karen, eu tenho certeza que são as perdas.
dos pacientes que a gente tem, lógico, dos amigos, etc., mas como médica dos pacientes. Você vê situações em que você se sente impotente em fazer alguma coisa, e isso principalmente mais no início, que a gente conhecia muito menos do manejo da doença. Nós continuamos sem uma medicação que mate o vírus de verdade, mas o manejo hoje do paciente a gente já entende muito melhor. Você sabe mais ou menos para que lado ele pode evoluir e em que horas você tem que tomar alguma atitude. Lá atrás não, era tudo muito escuro. Então isso gera uma insegurança para nós, só que essa insegurança eu não poderia passar para vocês, como pessoas normais da população. Então foi um dilema muito grande esse início, eu diria que abril, maio, junho, foram meses muito pesados. E lógico, do outro lado, eu sou esposa, eu sou mãe, então tem também a característica de você sair do hospital e estar lá o dia inteiro trabalhando e eventualmente colocar em risco as pessoas que estão com você pelo desconhecimento. Então, foi um ano de muita insegurança. Eu acho que a palavra que marcou esse ano foi insegurança em todos os aspectos, mas, por outro lado, um ano de muita reflexão e aprendizado para rever vários conceitos do nosso cotidiano. E falando em perdas, eu queria passar para o Pondé. Pondé, como a nossa repórter Maiana muito bem colocou, ela falou 5 palavras aqui, eu vou repetir exatamente como ela falou. Nós tivemos um ano de perdas, resiliência, coragem, medo e isolamento. Vamos esquecer de tudo isso um dia. Como é que a gente vai sair dessa pandemia? A gente vai esquecer ou a gente vai carregar essas perdas e todas essas dificuldades que nós estamos passando para sempre? Olha, eu acho que existem níveis distintos, assim. Nós que vivemos a pandemia, vamos lembrar. Aqueles entre nós que perderam pessoas queridas muito próximas vão lembrar com mais sofrimento ainda. Aquelas crianças que são muito jovens provavelmente não vão lembrar coisa nenhuma, mas vivas agora. Agora, a memória social histórica de larga escala vai esquecer. Assim como esqueceu a gripe espanhola, assim como esquece o que aconteceu em tantas epidemias por aí. O que não significa que a gente vá esquecer a aprendizagem técnica, né? A gente assimila, aliás, em momentos de grandes crises, tem 4 tipos de grandes crises que criam grandes transformações no mundo. Grandes guerras violentíssimas, como a gente já teve. Revoluções arrasadoras, como a chinesa e a russa, 2 exemplos, ou a francesa. Quando você tem uma dissolução completa do Estado e a sociedade entra em entropia, e grandes epidemias, ou pandemias, como a gente agora tem. Então, esses momentos você tende a ter grandes transformações, mas principalmente no âmbito técnico, de gestão e aprendizagem disso. Como agora falava a Rosana, por exemplo, em relação às vacinas, certo? Assim, a velocidade, né? Agora, do ponto de vista profundo do comportamento, como a gente fala na história de longa duração, se a gente olha para a história da humanidade, há um ano atrás, o grosso da população não tinha a mínima ideia do que era a gripe espanhola. Não significava nada, né? E agora provavelmente já não significa mais nada de novo, porque já passou a época dos comparativos, né? Então é muito provável que daqui 5, 6, 7, 8 anos também não vai se lembrar dessa pandemia. É claro, lembrar a memória social, cotidiana. Agora, a transformação no comportamento, eu também acho que, assim, em alguns casos, né, pessoas pessoas podem ter mudado de emprego, pessoas podem ter resolvido se casar ou se separar, né, mudar a rotina, mas a rotina é determinada por fatores sociais e econômicos muito pesados. E esses fatores sociais e econômicos muito pesados não vão mudar. Não vão mudar. A estrutura material de produção não vai mudar. Então, as pessoas vão continuar trabalhando, vivendo e lidando com as dificuldades. Agora, nós que estamos vivendo, provavelmente vamos lembrar sempre. Quem perdeu o ente querido, vai lembrar muito. Mas o resto da população, daqui 20 anos... vai ser num livro de história. Vamos se falar da pandemia de coronavírus. Só se tiver uma por ano. Não. Bate na boca, Pondé. Madeira. Agora, doutora Rosana, como é que a gente pode imaginar 2021? Qual a previsão para que todos os brasileiros estejam vacinados, para que as crianças voltem às aulas? O que a gente pode imaginar para o próximo ano?
Olha, Karen, eu sou sempre otimista e vou continuar sendo, apesar de tudo. Eu acho que a perspectiva de vacinação no mundo, e não estou falando só do Brasil, mesmo que a gente comece um pouquinho mais atrasado pelo que a gente está percebendo, mas a perspectiva de fato de você ter uma resposta a essa pandemia, e a única resposta que existe a pandemias, a história mostrou isso, é a vacinação. Então, eu acho que eu faço um apelo aqui para que as pessoas, os brasileiros, realmente adiram às campanhas de vacinação, porque isso vai fazer a diferença. E não adianta você falar, não, eu vou esperar os outros vacinarem para depois eu ver se eu me vacino ou não. Não. Quanto mais for a porcentagem de brasileiros que estão protegidos com uma vacina que não é 100%, a gente sabe disso, por isso que eu preciso de muita gente tomando vacina, é o único jeito da gente realmente voltar a uma vida normal e conseguir celebrar natais na verdadeira expressão da palavra, que é o renascimento, a vida, e é isso que a gente quer. Muito bom. E nós agradecemos a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e da infectologista Rosana Richman. Muito obrigada, doutora Rosana. Feliz Natal para você. Obrigada para vocês. Muito obrigada, Pondé. Feliz Natal. Obrigado. E nós terminamos esta edição desejando a todos vocês um ótimo Natal. Que essa noite seja repleta de alegrias, união e amor. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.